Sentir que seu professor não gostava de você, isso acabava impactando totalmente no seu trabalho como coordenadora. Então vem comigo que a gente vai conversar quando o seu professor não gosta de você. Boa noite, galera! Esse é mais um Estourando a Bolha na Coordenação, em que nós vamos te passar estratégias para ter segurança para lidar com seus professores em menos de um mês. E o mais importante disso é que a gente vai te mostrar como fazer isso na prática. Eu sou a Carol e hoje a gente vai falar sobre quando seu professor não gosta de você. O que a coordenação pode fazer? Quem aqui já passou por isso de sentir que o professor não gosta? Meu som tá bom, galera? Vai me dando um ok que tá chegando por agora. Muito bem, gosto assim, já me dá coração. E o que é quando você sente que o seu professor não gosta de você? Eu gosto de alinhar sempre, a gente falar o que é e o que não é, pra gente sempre, colocar todo mundo na mesma régua. Quando a gente sente que a gente chega num local, na escola, tá todo mundo lá nos professores, a coordenação chega e simplesmente o assunto morre. E não quer dizer necessariamente que talvez o assunto seja você, engano seu. Às vezes pode ser só que eles não se sintam confortáveis com a sua presença ou que de fato eles não gostem muito de você. Isso traz um incômodo para a coordenação, porque todo mundo quer se sentir pertencente ao grupo. Todo ser humano gosta de se sentir pertencente ao grupo que trabalha, que participa. E quando você sente que seus professores não gostam de você, isso te causa frustração. Parece que você está fazendo errado o seu trabalho, não é? Só que não é verdade. Quando a gente pensa que o professor não gosta da gente, pode ter vários fatores. A gente vai falar algumas coisas aqui, mas acho que vale a gente bater na tecla aqui. Se o professor não gostar de você, não é apenas, ele não gosta das minhas ideias, ou simplesmente, ele vai contra tudo que eu decido. Não necessariamente isso não é que o professor não gosta de você na coordenação. Isso quer dizer, talvez, que você não está pensando corretamente em como fazer e propor essas ideias, mas não necessariamente que seu professor não gosta de você. E às vezes também a gente precisa entender que talvez seu professor de fato não goste de você, mas será que ele precisa gostar de você? Precisa gostar de mim como coordenadora, Carol, coordenadora? Não, talvez ele possa, a gente tenha que buscar o respeito do professor. E são coisas diferentes e a gente vai falar um pouquinho isso aqui nessa live. Boa noite para quem tá chegando agora. E eu acho que é muito importante a gente bater na tecla que não é porque você acha que o seu professor não gosta de você dentro da coordenação que de fato isso é verdade. Tem várias coisas que podem estar acontecendo e que você tá pegando no ar e que você simplesmente interpreta daquela maneira. Faz parte. Opa! Faz parte. Então, é extremamente importante que a gente alinhe nossas expectativas dentro da coordenação, mas que também a gente entenda que o professor não é obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Entretanto, você tem que buscar o respeito da sua equipe e a gente vai te mostrar como hoje, aqui nessa live. Boa noite, Lourenço. Bom, é a Francis Má. Boa noite, Nila. Nila conversa muito comigo no direct. Ela até me mandou melhoras na sexta-feira, que eu tava chateadinha, eu tava ruim, ela me mandou melhoras. Muito bem. E o que é essa questão de ser pertencente ao grupo? Quando eu vou para a coordenação, parece que acontece uma divisão na minha vida, né? Antes eu era amada, agora eu não sou mais, porque eu virei coordenadora. Só que todo ser humano, ele quer se sentir de fato pertencente ao grupo. E o que acontece? Você fica frustrada, chateada, parece que você não se encaixa, parece que você tá sozinha naquele mar todo de gente dentro da escola. Tem 600 pessoas, 1.500 pessoas, mas parece que você está sozinha dentro da coordenação. Parece que você simplesmente tem um buraquinho só e você tá numa bolha isolada que ninguém consegue te acessar. E você se sente frustrada, chateada, porque parece que seu trabalho não rende só por causa disso. Não é verdade. Dentro da coordenação, e aí, quem concorda comigo, vai colocando aqui, que aí a gente vai vendo se tá fazendo sentido pra vocês. Toma minha água, você tem que tomar água, tá, gente? Tem que tomar muita água. Principalmente agora que tá saindo o inverno, mas aqui em São Paulo ainda tá frio, tanto que eu tô cheia de blusinha de frio. Quando eu penso na coordenação, que eu tenho que buscar o amor dos meus professores, isso é muito e quase inalcançável. Exatamente. Buscar o amor dentro da coordenação é uma cilada. É uma cilada. Por que é uma cilada, Carol? Porque normalmente, gente, você não vai amar seu chefe. E querendo ou não, por mais líder que você seja, existe uma hierarquia. E essa hierarquia, lamento lhe informar, ela existe mesmo que você queira. Então é muito pouco provável que você realmente conquiste o amor, de fato, dos seus professores. A não ser que você faça uma coisa que eu vou te ensinar hoje. É buscar o apreço dos seus professores. Vou repetir.
que a Marcela sempre fala isso, vai buscar o respeito. Então a Marcela tem um mantra que é o seguinte: busque o respeito e conquiste o apreço. Então você não vai batalhar pelo amor dos seus professores, você vai batalhar pelo respeito de você como profissional. E a gente vai falar como conseguir isso aqui e como que a gente vai trabalhando isso para vocês fazerem isso e terem segurança de fato na coordenação, porque isso envolve também. Quando eu entendo que eu estou na coordenação e eu preciso ser respeitada, existe um benefício em entender o respeito dos professores. Qual que é o maior benefício da gente buscar o respeito na coordenação? É ter a segurança. Segurança que você vai conseguir pontuar o seu professor, pensar que você não vai ficar titubeando para resolver um problema, porque você não está buscando o amor de ninguém, você está buscando o respeito. E quando a gente busca o respeito, a gente não tem medo de trabalhar, de pontuar, de melhorar as coisas que precisam ser melhoradas, porque eu sei que eu não estou buscando a aprovação de ninguém. Dentro da coordenação, o que tem que ficar muito claro é que você não pode ficar buscando o amor. E é claro, eu sempre falo isso e vou repetir, você não está na coordenação para agradar ninguém, você não está na coordenação para que os outros te amem, você está na coordenação para fazer o seu papel como coordenadora. Está na coordenação para que os seus professores evoluam, e isso tem que ficar muito claro para as coordenadoras, porque às vezes a gente vê muitas coordenadoras que buscam de fato o amor, o apreço da equipe, né? E teve uma coordenadora, uma líder ouro, que me chamou muita atenção, que é a Angelita. O que a Angelita sempre falava com a gente? Ela falava assim, é que a minha equipe, eu não me dou muito bem com a minha equipe. Eu não sei, eu não consigo me dar bem com a equipe. E aí a gente foi conversando com ela e eu falei, Angelita, mas por que você tem que estar tão bem com essa equipe? Cara, porque eu era professora quando eu trabalhei lá como professora e pareceu que tudo mudou quando eu virei coordenadora. E aí a gente explicou para ela que ela não precisava buscar a aprovação nem o amor da equipe dela. Ela precisava buscar o respeito. E a partir do momento que a Angelita entendeu que ela não precisava buscar o amor da equipe, ela conseguiu ter segurança para pontuar, para fazer com que as pessoas fizessem de fato o que precisava ser feito dentro da escola, porque ela não estava mais buscando a aprovação e o amor. Ela estava conseguindo sim ser uma coordenadora segura e que buscava o respeito da Angelita profissional. Da porta da escola para fora, ela podia querer que todo mundo amasse ela. E é uma coisa que a gente gosta mesmo de ser amada, é importante para todo mundo. Só que muitas vezes no cargo da coordenação você não vai conseguir isso. E, Carol, mas eu entendo isso, mas assim, eu trabalho na escola, eu sou coordenadora, onde eu fui professora. E eu era muito amiga das minhas colegas e agora parece que o mundo desabou. Lembra da Angelita que eu acabei de falar? Você precisa entender que quando você muda para a coordenação e quando você era professora na mesma escola que você está atuando como coordenadora, você vai ter que trabalhar para entender que você precisa mudar. As relações mudaram. Você não vai mais ter como fechar os olhos quando você vê um erro. Porque quando o professor olha e fala assim, a colega errou. Tá bom. Passou. Enquanto coordenadora, você não pode se dar esse privilégio. A coordenação precisa estar atenta às diretrizes da escola e fazer que aquilo aconteça de fato e fazer pontuar se necessário. E quando a gente está buscando o amor da equipe, de fato a gente tem um problema, porque como é que eu vou falar com a minha equipe se eles não gostarem? Mas aí eu vou me indispor com a minha equipe. E um dos maiores benefícios que você pode ter enquanto coordenadora segura é saber que você não vai se indispor simplesmente por se indispor. É você entender o porquê que você está fazendo aquilo. E é não querer agradar os outros. A segurança vem quando você sabe aonde você quer chegar dentro da coordenação. E para isso, muitas vezes, vai ter que colocar o cargo, à frente, vai ter que pensar como um todo e não apenas naquele professor que é seu amigo, que você gosta muito. Então, quando você tem essa noção na coordenação, quando você era professora dentro da escola e vira coordenadora, você vai sim ter que entender que vai ser um pouco mais complexo, mas primeiro você precisa entender que você mudou de posição e de cargo e que isso vai ter um preço. Tudo na vida tem um preço, gente. Tudo na vida tem um preço. Estar na coordenação no mesmo local que você foi professora vai ter um preço. Um preço, talvez, que você vai ter que alinhar com a sua equipe o que eles esperam de você. Porque você não é a mesma pessoa quando você era professora. Você agora é uma coordenadora e precisa arcar com esse cargo, essa posição que você está ocupando, tá? Carol, mas e se mesmo assim eu quiser buscar o apreço? Carol, mas eu quero que as pessoas gostem de mim, faz parte. Às vezes acontece, a gente tem pessoas que a gente de verdade tem necessidade desse afeto. E aí eu vou te contar um segredo muito importante para você que está na coordenação e quer que os professores gostem de você.
A primeira coisa que você tem que buscar dentro da coordenação é o respeito da sua equipe. E com o respeito da sua equipe, você conquista o apreço deles. Porque através do respeito, eles te olham de outra maneira. Eles sabem o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Então, eles não vão levar para o lado pessoal. Eles vão fazer com que você se sinta segura em pontuá-lo. Porque eles sabem que faz parte do seu trabalho. Eu e a Marcélia, por diversas vezes, a gente era muito querida pela equipe. Não, a gente não vai mentir, a gente era muito querida pela equipe. Mas a equipe entendia não só que a gente queria ser amada, não, que a gente tinha um respeito da equipe. Então elas respeitavam quando a gente tomava uma decisão, porque era explicado como fazer isso. Elas tomavam a gente tomava uma decisão e as meninas, né, as nossas professoras, elas entendiam que aquilo fazia sentido dentro do todo. Então a gente conquistava e a gente tinha um afeto com a equipe. Claro que tinha, gente, não, ninguém é seco com a equipe. Só que o que a coordenação precisa entender é que o seguinte: primeiro você vai conquistar o respeito da equipe e aí depois você vai fazer com que eles tenham esse apreço por você. Quando você troca e inverte isso, isso dá muita dor de cabeça. E aí, eu acho... Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Estão caindo fichinhas aqui pra vocês sobre isso? Mas, Carol... E aí você pode estar pensando assim, né? Carol, mas eu sou nova na coordenação. Eu tenho só professoras, né, que são mais velhas que eu. Será que isso talvez não seja um impedimento para eu conseguir esse respeito que você tá falando? Não. Por que eu falo isso, gente? Eu acho que vale sempre a gente pensar. Quem aqui passar por isso, coloca aqui pra mim se você é mais novo que a sua equipe, né? Que sua equipe tem anos de experiência. Coloca aqui pra mim. Quando eu entendo que o respeito não tem a ver com a idade, e sim com a posição que eu me coloco, a segurança que eu firmo dentro da coordenação, isso não faz diferença. Senão eu não teria nenhuma moral com ninguém, porque eu tenho cara de mais nova, né? Eu tenho uma cara mais novinha. Então, isso por muitas vezes foi um problema na minha cabeça. Mas quando eu entendi que não fazia diferença, e as minhas professoras, elas nunca me desrespeitaram em relação a isso. Elas brincavam, falavam, a Carol é novinha, cara, né? Quando a gente falava coisas de, eu te filha, mas a Carol não sabe isso, a Carol nem é casada, a Carol... Mas quando eu tava como coordenadora da equipe, isso nunca foi colocado em xeque, porque eu sabia o que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo. Então elas não tinham que questionar, porque a coordenação ela não tem a ver com idade. A segurança para você lidar com seus professores não tem a ver com a idade sua ou da sua equipe. Tem a ver com a forma com que você lida com as coisas. Quando você tem a segurança e não está buscando agradar ninguém dentro da coordenação, fica muito mais fácil. Mais fácil de você ficar não buscando, falar assim, ter medo da sua equipe porque ela é mais velha, porque ela tem mais experiência, porque, ou o contrário, porque você é mais velho e sua equipe é muito mais nova e vocês não conseguem bater a conversa. Não, porque você sabe o que você tá fazendo e você não tá buscando agradar ninguém. Ai, Carol, meus professores realmente não gostam de mim. E você entende que você não tá lá para agradar. Você não está lá para ser amada. Você está lá para cumprir o seu papel, para buscar o respeito e você sabe como buscar ele porque você sabe aonde você tá indo, onde você quer chegar. Como você vai fazer isso? É isso que faz a diferença dentro da coordenação. Você vai ter a segurança para lidar com seus professores quando você parar na coordenação de querer agradar, de buscar o amor da sua equipe e buscar o respeito pela profissional, excelente profissional que você é. De você entender que a profissional que você é hoje que faz com que os seus professores gostem ou não de você. E gostar não é no sentido de amor, é gostar no sentido de aprovar, de aceitar suas ideias, de pensar no que você vai fazer e propor estratégias possíveis junto com você. A coordenação, quando ela para de tentar agradar os outros, ela ganha uma coisa que ninguém pode tirar do mundo. É uma equipe unida. Porque quando você busca só agradar, a sua equipe fica tentando se desvencilhar. O que é isso, então? Quando eu falo que a equipe fica tentando, né? Quando a gente não tem uma equipe unida, por quê? Porque se você tentar agradar a Joana, agradar a Carol, agradar a Marcélia, normalmente você não vai agradar ninguém. Porque quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém, gente. Essa que é a grande verdade, tá? Então, quando você entende isso, e aí, eu acho que vale a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de por que quando eu tento agradar os outros, a todos, eu não agrado ninguém. Porque o seu cargo da coordenação não é só para agradar as pessoas. Você tá lá para fazer uma roda inteira girar.
E uma roda, muitas vezes, que é de 1.500 alunos. A gente tem aluna com 1.500 alunos. A gente tem alunas que têm escolas gigantescas, como tem escolas que são pequenas também, de 100 alunos. Mas, independente da escola, o cargo da coordenação é para fazer aquela engrenagem girar. Agora, se eu fico tentando agradar todo mundo, como é que essa roda vai girar? E aí eu vou gerar inimizade. E aí eu vou gerar e falar assim, mas pra fulana, a Carol deixa. Mas, com a Beltrana, a Carol deixou ela não entregar o planejamento. E aí você vai criando uma equipe desunida. Agora, quando eu sei que a regra tem que entregar o planejamento e você vai flexibilizar, mas todo mundo vai entregar, não tem isso. Não, a Carol realmente colocou todo mundo para entregar. Não tem um preferido. Porque você não buscou agradar, você buscou cumprir o seu papel. Que é exatamente o que eu quero falar com vocês. Carol, muito bom, ok, entendi, mas por onde que eu começo a conquistar esse respeito dentro da coordenação? Quando eu quero conquistar o respeito da coordenação, qual que é o primeiro passo que eu preciso ter? É aquele primordial, que inclusive a gente fala muito aqui, mas que sempre vale ressaltar. Saber o seu papel. Quando, enquanto coordenadora, você entende o seu papel, entende que você não está lá para cumprir e agradar ninguém, e sim para fazer o seu papel valer, é aí que a roda começa a mudar na sua vida da coordenação. É aí que a segurança vai pegar você no jeito, que você vai conseguir enfrentar os desafios e lidar com seus professores com muita segurança. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando para vocês? Meu nariz começou a coçar agora. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre rola alguma coisa aqui. Então, quando eu entendo o meu papel, eu entendo que eu tô ali pra ajudar meus professores, ajudar as famílias, potencializar os alunos e evoluir a minha escola. E quando eu sei o meu papel, eu sei qual caminho, qual objetivo que eu quero chegar. Dentro da coordenação, a gente precisa de fato entender qual é o meu objetivo enquanto coordenadora. Esse mês, o que eu quero alcançar enquanto coordenadora? E a partir disso, eu vou falar assim, mas talvez os professores não gostem. Tudo bem eles não gostarem, mas será que aquilo não faz sentido no todo? Tem coisas que a coordenação decide que não vai dar para agradar todo mundo. Às vezes não agrada o pai, às vezes não agrada o aluno, às vezes não agrada o professor. Só que ela sabe que tem por trás daquela ação que ela está fazendo, tem um motivo, tem um alcance que ela quer chegar. E é isso que faz a segurança e faz você parar de correr atrás de amor dentro da coordenação. É quando você entende o seu papel. E como que então a gente pensa, e a gente vê isso muito acontecendo dentro de vocês conversando com a gente nos stories, das nossas próprias alunas, no grupo VIP que as alunas têm, quando a gente faz os eventos que vocês conversam, mandam pra gente as mensagens. Onde que as pessoas mais erram quando elas tentam conquistar o respeito? Vou até repetir para ficar muito claro aqui para você. Onde que a coordenação erra quando ela tenta buscar o respeito e buscar essa segurança para lidar com os professores? Normalmente, ela não tem um objetivo que ela quer alcançar. Então, ela não sabe por que ela está fazendo aquilo. Ela não sabe nem para que ela está fazendo aquilo. Ela não tem uma base concreta. Então, eu tenho uma base concreta, eu tenho segurança para lidar com os professores e tenho segurança para bancar que eu não gosto e eu tenho segurança para bancar que eu não preciso que ninguém goste de mim quando eu entendo a seguinte premissa, gente. Eu sei o porquê que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, para quem eu tô fazendo e o que isso traz de benefício, não para mim, coordenadora, mas para minha equipe e para minha escola. É nesses pontos que a gente tem que construir dentro da coordenação. E como que a gente faz isso, Você sempre me pergunta como que a gente faz para ter segurança. E foi inclusive um tema que a gente conversou com as nossas alunas no sábado. Eu dei uma aula sobre como ser uma muralha emocional dentro da coordenação. E lá a gente conversou muito sobre essa segurança, que às vezes a questão não é a segurança em fazer as coisas, mas é como você se sente em relação àquilo. Às vezes acontece, de verdade, a gente sabe disso, E a gente vai ter, como que a gente busca essas bases e sabe? Então, é você de fato, vou até repetir, para acho que vale a gente conversar, para o pessoal que também está chegando agora. Como que eu sei, como enquanto coordenadora, como que eu faço para conquistar o respeito da equipe, tendo uma base e sabendo aonde estou pisando e para onde que eu quero chegar? É de fato entender que você vai precisar se basear dentro daquilo que te faz coordenadora. O que é isso, então? Cadê o seu contrato? Cadê a sua diretriz da escola?
Onde está o PPP? Quais são as funções da coordenação dentro desse PPP? É ali que começa o jogo. É ali que você começa a nortear e fazer para ter essa segurança e não buscar esse amor. Porque quando eu sei qual é o meu papel, o que está em cada função minha e por que ela está ali, então as coordenadoras elas têm muitas funções. Então, a função de acompanhar os professores, dentro da coordenação tenha por função tanto auxiliar o professor nas dificuldades, mas também melhorar o trabalho da escola como um todo. Porque quem faz, no final das contas, a roda, né, girar a grandona, a grande roda, são os professores. Eles colocam a mão na massa. Eles que estão tete a tete com o aluno. E a coordenação vai viabilizar para que isso ocorra da melhor forma. Para concretizar que os alunos se desenvolvam e ela desenvolva os professores para isso. Só que se eu não sei o meu papel e eu estou buscando, de fato, que as pessoas gostem de mim, então, eu não vou criar conflito com o fulano, com o João, porque assim, você sabe, ele é um professor meio difícil, assim, então eu não vou criar conflito não. Só que aí, o que aconteceu? O seu aluno tá lá e o João tá pontuando o aluno toda hora e tá causando extremamente indisciplina dentro da sala. E aí, você como coordenadora, para não desagradar o João, fala assim, deixa quieto. E aí aumenta a disciplina, Até que uma hora o João bate lá na sua sala e fala, entrega o João, o aluno, né? O João vai lá, entrega e coloca o aluno lá. E ele fala assim, se vira aí, eu não aguento mais isso. Cansei desse aluno, não vou dar aula para ele mais. Eu falo assim, professor, mas não é assim. Ninguém nunca me falou isso. E de fato, ele não tá errado. Ninguém nunca falou para ele. Por quê? Porque você buscou agradá-lo e não criar conflito com a sua equipe. E aí você buscando o amor, gerou problema para você própria. Porque agora você que tá com a bucha na mão para aumentar e aí gera maior resistência do seu professor. Porque se ele nunca foi orientado, você ficou evitando conflito para que ele gostasse de você, para não gerar um turbilhão de problemas na escola, que nem ia ser um turbilhão mesmo se você fizesse da maneira correta. O que aconteceu? Gerou problema. Aí daqui a pouco o pai, você tem que falar com o pai, porque o menino tá de fato indisciplinado. Então vai falar, e o pai vai falar assim, tá, e quem? Como que vai fazer? Qual foi a melhor forma que vocês lidaram com esse aluno? Não tem, porque você simplesmente preferiu buscar agradar o seu professor e não criar um conflito do que simplesmente cumprir o seu papel. Qual que é o seu papel nesse caso? Quando a gente percebe que eu estou fugindo de uma conversa porque eu não quero desagradar ninguém. É entender o que eu sei como coordenadora que eu posso contribuir para o meu professor evoluir. Como que eu vou fazer para o meu professor contribuir? O porquê que aquilo que ele está fazendo está prejudicando ou a ele, ou ao aluno, ou até você mesma na coordenação. É preciso ter essas raízes muito fincadas para que você tenha segurança e para que você não busque esse amor dos professores. É aí que você para de buscar. Se eu sei qual é o prejuízo que está trazendo para a equipe, para o aluno, para as famílias, às vezes, e até mesmo para os professores, porque às vezes mesmo sem querer o professor se prejudica, sem perceber, né? Mas se eu como coordenadora sei qual é a base, sei o motivo, sei de onde eu tô tirando isso, gente, não tenham medo de ir lá e conversar com o professor. Ai, Carol, mas ele é um professor extremamente desafiador. Eu sei, mas vai ser muito mais desafiador quando você tiver que pontuar ele, quando a bola estiver gigante, quase caindo do penhasco. E não só uma bolinha desse tamanho que você vai, né, só joga e faz, machucou. Eu sei que você quer que o professor goste de você. E ele vai gostar, acredite. Não tô falando que o professor não vai gostar. A nossa equipe tinha total carinho comigo, com a Marcélia. A gente tinha uma equipe muito legal. A gente de fato tinha uma equipe muito boa. Só que a gente não ficava buscando omitir coisas para desagradar ninguém. Se tinha que ser pontuado, tinha que ser pontuado. Mas não é como você, não é o que você pontua, é como você pontua esse professor. Para que ele vai ficar e tudo bem. E aí, eu acho que é um ponto que a gente tem que falar. Se você tá na coordenação e acha que você não vai ter que tomar decisões difíceis, lamento, você tá no lugar errado. A coordenação não é uma coisa para ficar em cima do muro. Não existe essa história da coordenação ficar em cima do muro. Porque se eu vou desagradar alguém, se o professor gostar ou não. Não, gente, você tá lá para tomar decisões. Se você não estiver lá para tomar decisões assertivas em prol de toda a comunidade escolar, então você não tá cumprindo o seu trabalho.
A coordenação é um cargo ingrato às vezes, porque você vai ter que tomar decisões que vão fazer com que as pessoas não gostem, para que a longo prazo isso multiplique e faça sentido. Fica claro para vocês isso? E eu sei que é chato. Eu sei que é chato quando a gente pensa isso dentro da coordenação. Quando a gente tem esse sentimento de, meu Deus, a Carol tá me falando que eu vou ter que batalhar com os meus professores. Não, não é isso que eu tô te falando. Eu estou te falando que você vai ter que alinhar com seus professores as melhores práticas para que eles entendam que você não está buscando agradá-los e que eles aprendam a te respeitar como profissional. E a respeitar como profissional é entender que você sabe do que você está falando. Você sabe que aquilo, ele sabe que aquilo é para um benefício, se não para ele é para o aluno. Que você vai ajudá-lo a fazer aquilo que você está pedindo. Que você vai conversar com quem for necessário, independente de qual seja o assunto, para que isso se torne plausível para todo mundo. E aí você conquista o respeito. Porque aí eles vão olhar para você e vão falar assim, não, a Carol de fato, independente da situação, ela pontua o que tem que ser pontuado, ela faz em prol do que tem que ser feito. É isso que traz o respeito. Quando você banca a segurança, quando você tem segurança para ir lá e fazer, quando você sabe de onde tirar, como fazer, e não fica buscando o apreço dos seus professores a todo custo, o amor por todo mundo. Eu sei que você queria que falasse assim, Carol, a culpa é do seu professor, né? A culpa é do professor, ele não gosta de mim, e aí a culpa é dele. Não, ele pode não gostar, gente. Claro, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, falei isso no começo da live. Só que ele tem que te respeitar. Você pode não gostar do seu professor, em modo pessoal, mas você respeita o profissional que ele é, correto? A mesma coisa vale. Seu professor, ele pode não gostar, o professor, ele pode não gostar da Carol pessoa, mas ele respeita a Carol coordenadora, porque ela sabe de onde ela está tirando as coisas, porque ela tem respeito em tudo, ela tem, né, a questão da equidade, ela entende que se um foi pontuado, o outro também tem que ser, independente de quem seja. Se ele é mais próximo ou menos próximo de você. Porque tem professores que a gente é mais próximo e tá tudo bem. Então não é buscar o apreço da sua equipe. É buscar o respeito da sua equipe. E a gente faz isso através de entender o nosso papel. A gente entender que eu preciso ter base para falar com a minha equipe. Então, eu vou fazer um breve resumo pra gente, né? Falar aqui. Um apanhado de tudo que eu falei aqui. Quando eu tô na coordenação, eu não devo buscar o amor do meu professor. Eu tenho que buscar o respeito. O respeito pela coordenadora profissional e não pela pessoa que está atrás da coordenação. Eu tenho que fazer com que o meu professor entenda que eu não estou buscando o apreço dele e que eu estou fazendo aquilo em prol de algo. Qual é o meu objetivo a ser alcançado com aquela ação? O que eu estou pedindo? Quem vai ser o beneficiário? Qual base eu estou tirando? Da onde eu estou falando? É base no PPP da escola? É em base de diretriz? Um artigo científico? Um estudo? Onde que eu estou me baseando para falar aquilo com o meu professor? E entender que eu não preciso ser amada por todos. Eu preciso conquistar o respeito para que eu conquiste o apreço. E não é simplesmente falar que você nunca vai ter professores que gostem de você. Existem sim professores que podem gostar de você, mas não gostar por gostar. Gostar por ter respeito pela profissional que você é. Entender que independente se você pontuá-lo ou não, se você for fazer, né, conversar uma coisa delicada ou não, um apontamento necessário, não tem a ver com a questão pessoal. Ele não vai levar para o lado pessoal porque ele respeita a profissional que você é e sabe de onde você está tirando aquilo que você está falando. É entender que a coordenação vai sim ser amada, mas só quando ela entender que ela primeiro precisa ser respeitada. Busque o respeito da sua equipe e conquiste o apreço. Não ache que seu professor não gosta de você só porque ele simplesmente não aceita as ideias que você tem. Isso é muito longe disso. Às vezes ele não vai de fato aceitar o que você está falando. Sabe por quê? Porque às vezes você não mostrou o benefício, porque você não mostrou o motivo por aquilo traz para o seu professor, para o aluno, para a família. Busque se embasar para estar na coordenação. E é assim que você vai ter segurança para lidar com os desafios diários e lidar com seus professores. Esse foi mais um Estourando a Bolha na Coordenação. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo, até amanhã.